Algumas pessoas vieram aqui me pedir para que eu comentasse o debate que ocorreu entre Thiago Ávila e André Leist no podcast Inteligência Limitada. Isso ocorreu tem uma semana mais ou menos, mas eu só pude assistir isso ontem. E aí tem algumas coisas ali, tem alguns elementos ali que valem ser mencionados, porque se trata inclusive do modo como as pessoas geralmente vão preparadas para debater com outras pessoas algumas ideias. O debate era sobre o conflito agora entre o novo conflito, né, a nova escalada do conflito entre Israel e Palestina. E de um lado você tinha o Thiago Ávila, que é um marxista e ele é um especialista em relações internacionais, e do outro lado o André Leist, que é um especialista no conflito entre Israel e Palestina. E aí, claro que ambos não sei se estão em posições totalmente opostas, mas certamente de um lado ali do Thiago Ávila ele tem a ideia, né, ele parte do pressuposto de que o Estado de Israel é um Estado fomentado, ou um Estado imperialista, colonizador, e que está praticando genocídio, apartheid lá na Palestina. Enquanto o André Leist vem com uma outra leitura que tende a tentar entender certas nuances do que acontece. Para começar esse vídeo aqui, eu quero pôr um trechinho do que foi dito ali quando o André Leist pergunta para o Thiago Ávila se ele achava que alguns países são ditaduras. Vamos ouvir aqui o que responde o Thiago Ávila, porque isso aqui vai ser fundamental para podermos analisar como se deu o posicionamento de ambos ao longo do debate. Assistam aqui. Mas minha pergunta é se você considera que a Venezuela hoje, sob o governo atual de Nicolás Maduro, é um país livre ou não é um país livre? Tem imprensa livre ou não tem imprensa livre? Eu acredito, como Cuba, que é um país que está nesse momento enfrentando o imperialismo sob uma sanção terrível, sob o ataque e sabotagem dos Estados Unidos incessante. Isso dificulta muito a vida viver sob sanção. A ponto que, nesse momento, a situação da Venezuela está muito fragilizada. É um país numa profunda crise econômica, bloqueado sob sanções e que, de fato, nesse momento, tem problemas e que nós não devemos esconder esses problemas. Agora, a qualificação de ditadura, de terrorista, isso é uma qualificação própria do imperialismo e nós não podemos cair nisso. Acredito que a Venezuela é um país que precisa avançar em vários aspectos na construção do poder popular, que é o que eu acredito que deve ser. O povo manda e o governo obedece. A Venezuela ainda não é assim. E eu torço para que um dia seja. E Cuba? Em Cuba também ainda não é assim. Cuba é um processo também que vive sob bloqueio desde 1959. Porque os Estados Unidos é assim, e Israel replica essa lógica. Se você não concorda com a sua ideologia, você é massacrado, você é atacado todo dia, ideologicamente, mas também fisicamente e também com bloqueios. Você considera a Arábia Saudita uma ditadura? Sim, considero. E a China? Não considero. Agora eu considero... E a Rússia? Também não considero. Eu considero a Rússia um país com profundos problemas, eu considero o Putin uma pessoa de extrema direita, expansionista. Você considera a França uma democracia? Também não. A democracia... Sabe por quê, Entendi. André? A democracia liberal... Não, você respondeu. Tá tudo bem. Vamos lá. Esse foi um trechinho que viralizou desse debate. E como você pode ver aqui, você tem o André Leist perguntando se o Thiago Ávila acha que Venezuela, Cuba, Irã são ditaduras. E aí, China, né, a Rússia. E aí o Thiago Ávila responde que Venezuela, Irã, Cuba são países complicados, tem muitos problemas, que ele não passa pano para esses países, para o regime desses países. E se recusa a chamar o sistema, o regime desses países de ditadura. Mas quando indagado sobre a Arábia Saudita, se é ditadura, ele responde sim categoricamente e ponto final. Nem precisa explicar se há algum tipo de problemática na Arábia Saudita, se há algum tipo de contradição, se há algum tipo de, sei lá, algum tipo de sutileza. Ele diz sim. Só que um pouquinho antes disso ele havia relativizado o próprio conceito de ditadura, né? Ele dizia que esses termos, ditadura, terrorismo, são conceitos impostos pelo imperialismo, portanto que ele se recusava a adotar esses conceitos. Só que quando se trata da Arábia Saudita, por exemplo, ele parte para o sim, sem que se dê conta ou sem que relembre o que ele disse, sei lá, 20 segundos antes sobre como ele entendia esses conceitos. Isso é importante porque o que a gente observa em muitos debates na internet, isso é feito de maneira sistemática por marxistas, mas também por muitos outros agentes na internet, é uma relativização conceitual, é uma flexibilização conceitual, de modo que os termos eles vão variando dependendo do contexto. Então se você vai, no certo sentido, tentando delimitar um conceito, eles se recusam a isso, mas eles também usam os conceitos de maneira flexível e isso dificulta bastante definir as coisas e saber do que estamos falando. Basta pensar, por exemplo, na introdução, né, do debate, né, quando o Thiago Ávila expõe ali, de maneira bastante esmiuçada, como se deu o conflito entre Israel e Palestina, a história da formação do Estado de Israel, os colonos israelenses, antes, inclusive, da formação do Estado, como isso foi se dando, e o embate entre os diferentes povos ali, ele vai explicando isso. Só que quando o André Leist vai fazer sua apresentação, ele aponta muitas lacunas
na história contada pelo Tiago, que são informações cruciais para você compreender as sutilezas do cenário, né? Como o negócio não é preto no branco, como a situação ali não é maniqueísta, como ali não é bem versus mal, como há meandros nessa história que nos ajudam a tentar ter uma leitura mais sofisticada desse cenário. Isso aqui é um clássico exemplo daquilo que se chama de viés de confirmação, que é quando você vai estudar um assunto ou vai falar sobre um assunto e você adota as ideias, as posições, as teses, as evidências que corroboram aquilo que você quer dizer, ou seja, que estão de acordo com aquilo que você já acredita. Então todos os elementos que existirem nesse cenário, que reforcem a tese marxista e a tese que o Tiago Ávila adota de que ali é uma questão imperialista, tanto prévia, né, do domínio inglês na região e depois de Israel com a ajuda dos Estados Unidos, tudo que reforçar a tese do imperialismo e do colonialismo e do orientalismo vai ser comprada, adotada e usada para reforçar essa tese, e tudo aquilo que apresentar sutilezas ou que contestar essa tese será descartado e nem sequer considerado. Isso aí é uma coisa muito comum, na verdade não é má fé, não é necessariamente desonestidade intelectual, mas se trata de um processo psicológico nosso, né? Nós operamos desse modo no mundo real, aquilo que reforça nossos interesses, aquilo que reforça aquilo que a gente acredita, a gente vai adotar, e aquilo que vai contra nossos interesses, a gente tende a se fechar para isso. Não é que a gente recusa aquilo ou contesta aquilo, a gente nem sequer ouve aquilo, a gente nem sequer vê aquilo, é simplesmente como se não existisse. E isso foi observado ao longo do debate porque o André Leist, como é alguém que estuda esse cenário particularmente, né, alguém especializado nesse contexto, ele traz elementos que de fato reforçam certas nuances desse cenário, e quando ele fala isso para o Tiago, quando ele conta isso, né, quando ele fala assim, olha, você esqueceu de mencionar tal coisa, tal aspecto, tal movimento, tal, sabe, tais grupos que estavam presentes ali, quando ele menciona isso, quando o Tiago volta a falar, é como se o André não tivesse falado nada, é como se ele não houvesse trazido novas informações. Ele continua fechado no mesmo conjunto de ideias e de um molde pré-concebido sobre aquele cenário. Então ele simplesmente não ouve o que o André diz. Como eu falei, isso não quer dizer que seja necessariamente má fé ou desonestidade. É parte de um mecanismo mental nosso de viver esse mundo, né? O modo como a gente opera e o modo como a gente tenta conhecer o mundo. Mas isso é fundamental porque isso nos mostra como partir de uma visão prévia, né, de uma visão já fechada sobre a realidade, vai nos limitando drasticamente quando se trata de compreender esse mundo. Vai fechando você a novas evidências, vai fechando você a uma outra história que seja contada sobre aquilo. Tem um autor bem interessante, que é o Trouillot, que escreveu um livro chamado Silenciando o Passado, no qual ele fala, né, sobre narrativas históricas, sobre a construção da história, como a gente, né, nós seres humanos, contamos a história no sentido de H maiúsculo, né, a história da humanidade. E como nesse contar a história existem muitas lacunas. E essas lacunas, esses silêncios, às vezes são muito mais reveladores do poder, das estruturas de poder, do que a própria história contada. Aquilo que a gente escolhe não contar também tem relevância. É claro que nesse caso, esse livro do Trouillot está falando geralmente sobre estruturas de poder, sobre quem domina a narrativa, né? Sobre quem domina a história, sobre quem tem de fato poder para silenciar ou para contar. Mas quando você tenta também contar uma história alternativa, não dá para ser ingênuo aqui de achar que não vai haver também as lacunas, que também vai haver esses silêncios, muitas vezes intencionais, para que você possa construir uma narrativa secundária e paralela e de confronto à história principal para defender a sua visão de mundo. Então me parece que a história contada pelo Tiago no começo, na introdução desse debate, tem muito a ver com isso. Ele resolveu seguir numa linha, contando uma história, com muitos silêncios sobre essa história, porque falar sobre esses silêncios, como eu disse, é trazer nuances, é trazer meandros para essa história, é trazer sutilezas para essa narrativa, que não necessariamente vão reforçar aquilo que ele tem para dizer. E aí, voltando à questão dos conceitos, o modo como os conceitos são fluídos para certos grupos, né, como eles vão ampliando, restringindo o que o conceito quer dizer, porque não se encaixa naquilo que eles querem contar. Vem essa ideia da ditadura, por exemplo, né, o modo como eles tendem a ou desprezar esse conceito, ou nesse caso aqui aplicar para o grupo rival, o grupo adversário, o grupo do qual discordam, ou o país do qual eles discordam, né? A Arábia Saudita é uma ditadura, mas Irã, bem, é problemático, né? É um país complicado. E isso não vale apenas para a ditadura, isso vale para a democracia. Eles entendem que a democracia liberal, por exemplo, não é de fato uma democracia, que a democracia real seria a democracia que eles implementariam, sendo que isso nunca aconteceu. Ou, por exemplo, a noção de autoritarismo, o modo como se entende o que é ser autoritário. Eles tendem a relativizar governos autoritários de esquerda, sendo
dizendo que a democracia liberal para eles é autoritária de certo modo. Ou seja, há uma tendência a relativizar, né, a uma fluidez de conceitos. Isso vale para o que é fascista, para o que é liberal, para o que é genocídio, inclusive, que é um conceito muito debatido ao longo dessa conversa entre os dois, entre o Tiago e o André, até porque o Tiago resolve aplicar genocídio para aquilo que ele acredita que Israel faz na Palestina. E o André contesta que, por definições existentes, genocídio não é isso, então não poderia ser aplicado nesse contexto. E esse é um ponto fundamental, porque o que a gente observa também é que os conceitos, muitas vezes, são problemáticos porque, por haver sutilezas na realidade, por haver esses meandros, por haver contradições, inclusive, em certos fenômenos, certos conceitos são de difícil aplicação no mundo real. Então você observa lá um país e, de fato, nem sempre é muito simples você dizer é uma ditadura ou não é uma democracia real ou não é, o que está acontecendo aqui é, de fato, uma limpeza étnica ou não é. Muitas vezes isso vai para zonas cinzentas que são de difícil definição. Terrorismo, por exemplo. Terrorismo é um conceito da ciência política e que está em debate, que está em aberto e que há muitas definições diferentes. Há um consenso mínimo do que seria terrorismo, mas é claro que é um termo que muitas vezes vai ficar na fronteira ali de certos movimentos. Às vezes uma guerrilha é chamada de terrorista e outra não é. Às vezes o movimento de liberação nacional é chamado de terrorista e outro não é. Então, assim, nem sempre é muito fácil você enquadrar os fenômenos em certos conceitos. Mas desprezar esses conceitos, porque supostamente eles seriam uma forma, uma tática de dominação do imperialismo, isso é muito vazio. Principalmente quando o seu grupo adota muitos conceitos que só o seu grupo adota, que só o seu grupo reconhece como verdadeiros e que nenhum outro grupo fora disso reconhece a validade porque muitas vezes não se encaixa também na realidade, e aí fica numa dinâmica muito autofágica. Você só consome quem diz coisas parecidas com o que você acredita, você só reconhece como verdadeiro aquilo que eles dizem e todo mundo fora do seu grupo, todo mundo fora da sua visão de mundo é um agente do imperialismo ou é alguém desonesto, alguém que não compreendeu o que você diz. Essa tática me parece perigosa porque é um modo de contaminar o seu interlocutor, ou seja, meu interlocutor é um adversário, portanto o que ele diz não tem validade, e também, a grosso modo, também uma forma de contaminar o próprio debate, né? Se só você tem razão e todos os conceitos são válidos e não há nada que possa ser revisado, né? Não há nada que possa ser contestado no que você diz, isso viola um dos princípios elementares da ética do debate, que é de você pressupor que talvez você não tenha razão. Porque essa é uma questão fundamental no debate, né, na ética do debate. Quando você vai participar de um debate, 2 pessoas ou 3 pessoas, ou quantas pessoas forem, cada um com uma visão distinta, todo mundo acredita que tem a verdade. E se as visões são diferentes, o fato aqui, o evidente é que talvez um tenha razão e os outros não tenham razão, ou nenhum tenha razão. Então, assim, se você entra com a convicção inabalável de que você tem razão e que qualquer pessoa que vier confrontar você já está errada de antemão, eu me questiono qual seria o valor de um debate dessa natureza. Se você não é capaz de revisar suas posições, por que você participa do debate? Não sei como haveria, nesse contexto, um interesse real em busca pelo conhecimento e em busca pela verdade. Se você não é capaz de reconhecer que o outro talvez tenha razão em certos elementos, ou em muitos elementos, ou mais do que você, inclusive, me parece que o debate já começa meio contaminado. Mas, de qualquer maneira, eu achei que o debate foi bem interessante para quem quer se inteirar mais sobre esse assunto, sobre essa questão da Palestina e Israel. Não acho que houve concessões do lado do Tiago, embora o André estivesse disposto a tentar encontrar um ponto intermediário, ele vem com esse discurso, né, de que para resolver essa situação, esse conflito, os dois lados terão de fazer concessões, isso é inevitável, e tem 2 interesses conflitantes. Não há ponto de resolução, então alguém vai ter que ceder e, preferencialmente, né, para que haja um certo senso de justiça, os 2 lados terão de ceder alguma coisa. É claro que a gente sabe que, historicamente, o lado mais forte sempre sai beneficiado, mas nessa situação aqui, para o bem-estar geral da região, dos palestinos e dos israelenses, terá de haver concessões dos 2 lados para que isso se resolva. Então me pareceu a posição um pouco mais prudente, um pouco mais realista a do André Leist, enquanto que o Tiago veio com uma série de jargões, uma série de conceitos fechados dentro da visão que ele já tem de mundo, e me pareceu que ele avançou muito pouco nessa compreensão ali nesse debate. Ele simplesmente não ouviu o que o André disse. Basicamente foi isso, né? Ele tem esses conceitos fechados e isso é um problema para mim. Você partir de uma visão prévia sem capacidade de reconhecer onde você se equivocou, sem capacidade de assimilar novas informações, isso é muito daninho para o debate, isso é muito prejudicial para o conhecimento também. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui sobre esse debate, se vocês viram ou não esse debate, sobre também o trechinho que eu mostrei para vocês aqui. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força, isso é muito importante também para manter o trabalho funcionando. Confira na Amazon meu livro com desconto sobre debates, que se chama Como Vencer um Debate Tendo Razão, que se trata de argumentação racional e falácias lógicas. Você vai encontrar, inclusive, essas explicações aí sobre viés de confirmação, sobre como a gente seleciona e recorta a realidade para se encaixar naquilo que a gente quer dizer. Então confira, link na descrição aqui. Se cuide por aí e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar.
usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.